Novo presidente do Banco Central dos Estados Unidos é a grande esperança para o dólar e para a dívida pública americana. Assumiu Kevin Warsh depois do mandato longo aí do Jeremy Powell, que foi indicado pelo presidente Trump, e tiveram um divórcio no meio do relacionamento, no meio Brigaram. Trump falou que ele... Várias ameaças ele já criminais. devia ter cortado juros. Ameaças criminais, inclusive, mas ele foi colocado pelo Trump. E a grande pergunta agora é, o Kevin Warsh, também colocado pelo Trump como presidente do Fed americano, será que agora ele vai, entre aspas, obedecer ao Trump e reduzir o juro americano? Ou, como ele próprio já mencionou, vai continuar no combate contra a inflação americana? A gente vai falar mais sobre isso depois, mas a inflação americana atingiu 6% na semana passada, a inflação ao produtor, sendo que a meta ao consumidor é de 2% ao ano. Tem, claro, uma diferença entre inflação ao produtor e ao consumidor. Não necessariamente uma inflação irá transitar para outra, mas os americanos e os investidores estão preocupados. E aí? Kevin Warsh vai peitar o Trump e não vai reduzir o juro por conta da inflação? Ou vai reduzir o juro? Em outras palavras, vai peitar o Trump? Vai peitar o Em outras palavras, ele está preso entre política e inflação. Exatamente. O Fed está num dilema: política ou inflação? Eu acho que ele vai peitar. Eu acho assim, o Trump, ele tem que fazer um jogo político, assim como o Lula faz um jogo político também com o Galípolo aqui no Brasil. Então ele vai jogar para a torcida, ele vai falar, tem que cair o juro e tal, como se ele não soubesse que a decisão da política monetária é uma coisa extremamente técnica. Você tem vários diretores, você tem modelos econométricos por trás, você tem sensibilidades das variáveis econômicas com a inflação de fato. Então tem muitas coisas envolvendo a decisão de política monetária e várias consequências. E Trump, que não é um novato, né, não é um presidente novato, já passou por aqui, sabe exatamente como funciona. Então ele joga para a torcida, ele tenta fingir que não tem nada a ver com ele, mas claro, o presidente do Banco Central, ele é um técnico, né, e o mercado, inclusive, gosta muito do nome. O mercado aplaudiu o nome como uma pessoa extremamente técnica e que, claro, vai seguir fazendo o trabalho para não perder aí a credibilidade. Mas como a inflação está muito alta, e isso está aparecendo para o consumidor. Eu acompanho a internet e vejo a galera que está compartilhando realmente os vídeos lá nos mercados dos Estados Unidos, desesperados com o preço da carne, com o preço dos alimentos. Está sendo muito impopular para o Trump isso, e aí esse ponto que você trouxe eu acho que é brutal, porque ele vai fingir que não é com ele, que ele tem alguma autonomia para dizer, olha, não é decisão minha, mas no fim do dia o cara não pode ignorar que a inflação está pegando, ele vai ter que mexer nisso. Completamente. Eles se aproveitam do fato da população não saber Educação financeira. Exatamente, o presidente do Fed não tem nada a ver, uma instituição autônoma, 100% autônoma, e, portanto, não tem nada que o Trump poderia fazer para influenciar a decisão sem ser falar, sem ser espernear, né? Fazer esse barulho todo, como eu já vi em outros momentos. Show. Agora, o que o Thiago mencionou que eu achei interessante, ele está ou estará entre política e economia, e ao mesmo tempo ele estará entre inflação e risco de recessão. Com certeza. Que é o pior cenário, a famosa estagflação, em que você tem aumento dos preços e não tem crescimento econômico. É o cenário mais desafiador e o cenário mais odiado por qualquer presidente ou por qualquer banco central no mundo. Por quê? De novo, a inflação americana não para de subir. Claro que tem os efeitos do petróleo no Oriente Médio, mas a gente não sabe até quando esse petróleo alto continuará. Então tem essas questões e há também uma questão de PIB americano que veio mais baixo do que esperado, embora teremos mais leituras, mas acho que tem um desafio muito grande por parte desse novo presidente, que é claro, lidar bem nas questões políticas, transitar bem entre política e economia e ao mesmo tempo tentar enfrentar, ou vai enfrentar, na verdade, risco de recessão com inflação muito alta. Isso significa provavelmente juros mais altos nos Estados Unidos. E isso significa que juros mais altos nos Estados Unidos drenam recursos do mundo inteiro.
Com certeza. O que a gente viu nos mercados foi as taxas de juros de curto prazo subindo com todas essas notícias. Então, a gente teve uma taxa de juro de curto prazo subindo, imaginando que não teremos muito mais quedas na taxa de juros, e a de longo prazo subindo também. Afinal, você tem uma dívida cada vez maior nos Estados Unidos, uma dívida que já ultrapassa aí os 100% do PIB, e, portanto, quando a gente olha uma taxa de juro que não vai cair tanto quanto o mercado esperava, isso traz um risco fiscal muito grande, fazendo com que a taxa de juros de longo prazo suba também. Ou seja, o mercado já precifica que a taxa de longo prazo vai ser mais alta e a expectativa do juros já é alta. Tem uma ferramenta que a gente acompanha que são as apostas de próximas reuniões do Fed. E a precificação anterior era que o juro começaria a cair em junho desse ano. Na verdade, até antes, se a gente olhar para 2025. Agora, se você acessar, a previsão é que o juro americano não cairá nem em 2026, nem em 2027, poderá cair somente em 2028. Claro que isso muda a cada nova reunião, a cada nova divulgação de inflação americana, de PIB, de relatório de empregos, mas o que fica por trás disso é o que você falou, super legal. Com o juro alto, sem expectativa de queda do juro americano, drena-se recursos de ativos globais, de renda variável, de cripto, de outros emergentes, para os títulos públicos americanos. O que o investidor iniciante que precisa, e não só iniciante, mas todo mundo, porque se você tem uma renda fixa pagando bem nos Estados Unidos, que tem uma estabilidade econômica muito maior, o investidor não vai pensar duas vezes em colocar o dinheiro dele lá. Né? Então, acho que esse é o ponto. Isso impacta aqui a nossa vida como investidor de bolsa, de renda fixa no Brasil, né?